Covid-19, pandemia, confinamento. Sem dúvida, as palavras que marcaram o mundo, e Cabo Verde não é exceção. 2020 ficará para sempre como o ano em que a vida mudou. As dinâmicas sociais foram profundamente alteradas. O ano em que uma pandemia condicionou a vida de todos nós. Mas antes disso, ainda em janeiro, foi o assassinato de um jovem estudante cabo-verdiano em Portugal que marcou a atualidade. A morte de Giovanni em Bragança motivou várias manifestações antirracismo. Cabo Verde manifestou-se nas ruas a pedir justiça por um caso que aguarda o julgamento de 7 arguidos. Em relação ao resto, tudo encerrado a partir de hoje. A 11 de março, a OMS decreta pandemia por Covid-19 e a 17, o governo de Cabo Verde determina o fecho das fronteiras com Portugal, Estados Unidos e Senegal. 3 dias depois, seria a vez do país registar o primeiro caso positivo, um turista no Hotel da Boa Vista. A 29 de março, foi decretado o estado de emergência, que se manteve em algumas ilhas durante 2 meses. Inicialmente, todos os serviços foram encerrados, as escolas suspensas, a circulação limitada. Tivemos problemas, é claro, durante o confinamento. Em termos sociais, nós somos economicamente muito frágeis. O confinamento trouxe problemas graves para uma franja significativa da população. Os primeiros meses foram meses de muita confusão, né? Mesmo a nível do governo, a nível da população, a nível das diretivas que foram dadas. Aqui em Cabo Verde começou por uma ilha, depois outra ilha, depois geral. Então houve muita confusão. À medida que iam surgindo mais casos de Covid-19, o país cerrava fileiras contra este inimigo invisível. Foram criados centros de isolamento e de quarentena, as delegacias de saúde implementaram planos para testagem rápida dos cidadãos e, em várias localidades, procedeu-se a campanhas de testes de imunidade. E enquanto se implementavam medidas para evitar a transmissão do novo coronavírus, também se pensava no impacto social da doença e do confinamento a ela associado. Foi criado o regime de rendimento solidário no valor de cerca de 90 € mensais para todos os trabalhadores informais. Foi também dada assistência alimentar a mais de 22.500 famílias e criadas equipas de cuidadores para assistência domiciliária à população idosa. Se me perguntar a forma como o governo fez assistência básica às famílias, se rendeu, não ficou claro. O próprio governo, depois de estado de emergência a terminar, não fez um balanço para dizer, olha, nós implementamos esta medida e tivemos este resultado com esta medida. Então não há um balanço oficial do governo para dizer se surtiu efeitos ou não. Podíamos ser mais eficazes e mais eficientes. Podíamos. Mas eu acredito que as medidas que ainda estão em curso, tiveram sim um impacto na vida das pessoas. Mas acredito que podia ter um maior impacto se nós tivéssemos usado outras estratégias institucionais e com outras organizações. Em maio, com o ensino presencial sem sinais de retoma, foi criado um sistema de aulas à distância. Através do projeto Aprender e Estudar em Casa, as crianças e jovens do ensino básico e secundário passaram a assistir às aulas através da televisão. O regresso à escola aconteceu só a 1 de outubro em todas as ilhas, à exceção do Concelho da Praia, onde, tendo em conta o número de casos, os alunos regressaram às escolas de forma gradual, a partir de 2 de dezembro. Apesar disso, a carga horária e o número de alunos por turma foram reduzidos para metade. As aulas à distância mantiveram-se para compensar essa redução. Setembro ficou marcado pelas fortes chuvas torrenciais que caíram por todo o país, com maior incidência na cidade da Praia. Na capital, a chuva provocou inundações e enxurradas que destruíram várias zonas habitacionais
infraestruturas e deixaram centenas de famílias desalojadas. Numa das enxurradas, um bebé de 6 meses viria a morrer, levado pela força das águas. No interior, pelo contrário, chuva foi sinal de prosperidade. Depois de 3 anos de secas, as barragens voltaram a receber água que anunciou um ano agrícola mais favorável. Voltando à Covid, a 5 de novembro foi decretado o uso de máscara obrigatória na via pública. Nessa altura, Cabo Verde estava próximo de ultrapassar a fasquia dos 10.000 casos positivos registados e mais de 100 mortes. Apesar das restrições, 2020 foi ano de eleições autárquicas. A 25 de outubro, os cidadãos foram às urnas decidir sobre os seus municípios. O sufrágio eleitoral determinou a mudança em algumas câmaras municipais, com destaque para a capital do país. Francisco Carvalho, do PAICV, é o novo presidente da Câmara Municipal da Praia e sucede a Oscar Santos, do MPD. As eleições permitiram também pôr pela primeira vez em prática a Lei da Paridade em processos eleitorais. A lei, aprovada em novembro de 2019, estipula que hajam pelo menos 40% de mulheres nas listas candidatas e a alternância entre homem e mulher para os 2 primeiros lugares de cada lista. – 2020 fica também marcado por um caso judicial com repercussões internacionais. Em junho, Alex Saab, braço direito de Nicolás Maduro, é detido pela Interpol e pelas autoridades nacionais na Ilha do Sal durante uma paragem para reabastecimento do avião. A detenção fundamenta-se num mandato de captura emitido pelos Estados Unidos, que alega, entre outros crimes, branqueamento de capitais. Os Estados Unidos requereram, entretanto, a sua extradição, mas a defesa recorreu da decisão, uma vez que Saab viajava em missão diplomática, beneficiando por isso de imunidade à luz do direito internacional. Saab permanece em prisão preventiva em Cabo Verde, apesar do Tribunal de Justiça da CEDEAO ter ordenado que o venezuelano seja colocado em prisão domiciliária enquanto decorre o julgamento. Este caso tem provocado um incidente diplomático e judicial, com a Venezuela a acusar Cabo Verde de alinhar com os interesses dos Estados Unidos. Em novembro, uma piroga encalhou na Ilha do Sal, em Pedra de Lume, com 66 migrantes a bordo. Um deles viria a morrer por desidratação. Dias depois, 10 corpos foram encontrados no mar, na mesma região. Este final de ano atribulado fica ainda marcado por um ataque à rede tecnológica do Estado, verificado em vários servidores e sistemas de autenticação e que condicionou o funcionamento da rede durante várias semanas. Eu acho que quem assistiu 2020 viu o quão é importante termos lideranças que realmente sabem liderar o povo. 2020 nos trouxe a grande dimensão da solidariedade entre os povos. Como é importante sermos solidários, mesmo com quem nós não conhecemos. Tínhamos certeza sobre muitas coisas, né? Então hoje somos convidados a refazer estas coisas, se calhar a sermos mais criativos nas nossas vidas, a aceitar outros desafios. Se para deixar um apelo, era isso que eu diria às pessoas. É sem dúvida a pandemia que mais marca o ano. Uma pandemia que em Cabo Verde começa a dar sinais de tréguas, mas que em 2020 infectou cerca de 11.300 pessoas, matou mais de 100 e deixou profundas marcas na estrutura social do país. O país fecha o ano com uma taxa de desemprego de 20%, agravada pela Covid-19, que pôs empresas e setores de atividade praticamente paralisados. Estima-se que 19.800 pessoas tenham perdido o emprego em 2020.